Vivemos no tempo do fim e esta é a época em que se cumprirão as profecias mais importantes da Bíblia. Hoje, mais do que em qualquer outro momento, precisamos dedicar-nos ao estudo destas profecias. É o abrir de uma janela para que o ser humano possa ver, o que sem este estudo estaria completamente encoberto. Os livros de Daniel e Apocalipse permitem a entrada de Deus na história humana e você perceberá, ao longo do estudo destes livros, o controle de Deus sobre o tempo e as sucessivas etapas da história. Será revelador e confortante entender que não estamos à deriva, que tudo está no controle do Pai Celeste e um dia tudo chegará ao fim. Hoje analisamos a carta aberta à igreja de Pérgamo. Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo, falando e dizendo: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, com amor assinado nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui temos visto a igreja de Éfeso, que significa desejável, vai do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. Depois analisamos a igreja de Esmirna, que significa amargura, sofrimento, mas também que tem a ver com cheiro suave, e fala do período dos mártires, que vão do ano 100 até o ano 313. E agora analisaremos a igreja de Pérgamo, que quer dizer lugar elevado, altura, exaltação. É o período da oficialização da igreja. Como podemos observar, Pérgamo era um lugar elevado, vem da palavra Pérgamos ou Pergamon, e é uma cidade de Mísia, no noroeste da Ásia Menor. Pérgamos significa cidadela fortificada, torre alta, altura, elevação. É também a palavra raiz da qual extraímos nossas palavras bigâmia e poligâmia. Tem a ver muito com casamento. A ideia é do casamento ou da igreja que se mistura com o mundo. Pérgamo ocupava um lugar único na Ásia. Não estava em nenhuma das grandes estradas como a cidade de Éfeso e a cidade de Esmirna, mas historicamente foi a cidade mais importante da Ásia. Estrabão a chamou como a cidade ilustre, Epífanes. E Plínio disse que de longe Pérgamo era a cidade mais famosa de Ásia. Longe, claríssimo, Ásia. Sua posição geográfica tornava Pérgamo ainda mais impressionante. Foi construída sobre uma alta colina de forma cônica. Sir William Ramsay descreve Pérgamo da seguinte maneira: mais do que todas as cidades da Ásia Menor, Pérgamo dá ao viajante a impressão de ser uma cidade real, a sede da autoridade. A colina rochosa sobre a qual está constituída é tão importante que domina orgulhosa e agressivamente a vasta planície do Caicó. Pérgamo também era conhecida como a cidade dos pergaminhos. Pérgamo nunca poderia ter importância comercial que tinha a cidade de Éfeso ou a cidade de Esmirna, mas como centro cultural, Pérgamo superou as duas, porque ela continha uma biblioteca que tinha nada menos que 200 rolos de pergaminho. Apenas a biblioteca de Alexandria é a única que conseguiu superar a biblioteca que havia na cidade de Pérgamo. Os livros eram de pergaminho, que foi usado pela primeira vez aqui. De aqui que a palavra pergaminho é derivado do nome da cidade de Pérgamo. Os estudiosos de Pérgamo inventaram o pergaminho, que é feito de pele de animais, principalmente de ovelhas e cabras, alisado e polido. Na verdade, o pergaminho é muito superior ao papiro para preservar a escrita, embora não imediatamente acabou por deslocar o papiro. Sua posição geográfica
hacía todavía a Pérgamo mais importante. Estava construída em uma alta colina cônica que dominava o vale do rio Caicó. Desde tal cima se podiam ver o mar e toda aquela planície. Pérgamo impressionava ao viajero de ser uma cidade régia e autoritária. Pérgamo foi organizada como um centro provincial e administrativo, como a de um presbitério ou uma diocese. O ponto-chave aqui é que Pérgamo era o centro desse culto para toda a província de Ásia. A concentração da religião pagã que tinha seu centro em Pérgamo. Havia centros de adoração a Atenas e Zeus, com seu altar imponente que dominava a cidade. Asclépio também era adorado. Asclépio atraiu os enfermos de perto e de longe. Acima de tudo, era o centro das demandas do culto ao César, que era como uma espada de Damocles constantemente suspensa sobre a cabeça dos cristãos. Ali poderíamos dizer que haviam pelo menos 4 templos, ainda que 3 deles eram muito importantes, mas havia o recinto de Atenea Polias, havia o altar de Zeus Sóter e havia também o Trajaneum e um grande teatro. Era um lugar onde havia um templo jônico também, onde as pessoas adoravam. Pérgamo, diz a Bíblia, é a sede de Satanás. Era o lugar onde as pessoas eram forçadas, sob pena de morte, a tomar o nome de Kyrios, Senhor, e aplicá-lo a César, em lugar de aplicá-lo a Cristo. Isso era algo que um cristão nunca faria, porque isso não poderia ser mais satânico. O Cristo ressuscitado disse aos cristãos de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome. A palavra para estar aqui é a palavra katoiken, que significa residir permanentemente num lugar. Os cristãos de Pérgamo tinham sua residência permanente naquela cidade. No que diz respeito a este mundo, em Pérgamo, onde o governo de Satanás era mais forte. Mas Deus diz na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo: mesmo que habitas onde é a morada de Satanás, não negaste a minha fé. Ainda nos dias em que Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, diz Apocalipse 2:13. Os governadores romanos eram divididos em 2 classes: aquelas que tinham o ius gladi, chamado também direito de espada, e aqueles que não tinham. Aqueles que tinham o direito de espada tinham o poder de manter a vida ou de tirar a vida de uma pessoa. Sua palavra foi a sentença que se cumpria no lugar e no momento quando eles davam a sentença. Humanamente falando, o procônsul que tinha sede em Pérgamo tinha o ius gladi, e a qualquer momento ele poderia usá-lo para matar os cristãos. Mas esta carta exige que os cristãos não se esqueçam que o Cristo ressuscitado tem sempre a última palavra. O poder de Roma pode ser satanicamente poderoso, mas o poder do Cristo ressuscitado é incalculavelmente maior. O princípio da vida cristã não é para se retrair. Desta carta nós aprendemos que nós necessitamos conquistar. Não podemos fugir. Temos que conquistar o lugar onde estamos. Pode parecer-nos que seria mais fácil ser cristão em outro lugar e sob outras circunstâncias, mas o dever do cristão, meus amados, é dar testemunho de Cristo onde a vida nos colocou. Quanto mais difícil for ser cristão em qualquer conjunto de circunstâncias, maior será nossa obrigação de permanecer firmes nessa situação. Se os cristãos fugissem,
Cada vez que um compromisso difícil se apresentasse, não haveria facilidade, não haveria possibilidade de um mundo para Cristo. O Cristo ressuscitado, chama a Antipas de meus fiéis mártires. Nós traduzimos a palavra mártir, mas nós temos que ter em mente que mártires é a palavra grega normal para testemunhar. Na igreja primitiva, ser uma testemunha ou ser um mártir eram a mesma coisa. O testemunho frequentemente implicava o martírio. Então aqui está um aviso sério. Muitos há que estão dispostos a dar testemunho nos círculos cristãos, mas quando enfrentariam oposição, ridículo ou dificuldades, muitos fogem, muitos escapam da realidade de testemunhar de Cristo no lugar em que estão. O Cristo ressuscitado chama a Antipas de meus fiéis mártires, compartilhando assim com ele seu próprio título de honra. Em Apocalipse 1:5 e Apocalipse 3:14, nós encontramos que Jesus Cristo é a fiel testemunha. Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. O próprio Cristo é chamado de mártires fiéis. Para aqueles que são fiéis, Ele não dá nada menos do que seu próprio nome, o qual foi morto entre vós, disse Cristo falando de Antipas, onde Satanás habita. Que Deus nos ajude para que nós possamos nos firmar na verdade, para que nós saibamos que Cristo nos plantou no lugar onde nós estamos, para dar testemunho de Cristo, de sua verdade. Que Cristo nos dê o valor, nos dê a coragem de ser suas fiéis testemunhas, mesmo que nós tenhamos que entregar nossa vida por Ele. Que Deus te abençoe e que a graça de Cristo seja contigo ao testemunhar do seu amor, de sua bondade, de sua misericórdia.